Bom dia, pessoal. Todo mundo tomou café já, tá bem acordadinho aí. Meu nome é Eduagni, tá? Eu sou curador aqui do palco Michelangelo, tá? Preparamos umas coisas bem legais aí para vocês no decorrer da semana, sobre design, sobre multimídia, sobre arte digital. O encerramento do palco aqui a gente vai fazer um desfile de cosplay. Então tem bastante conteúdo interessante aí no decorrer da semana para vocês. E assim como ano passado, eu vou fazer a abertura desse palco aqui com uma palestra sobre imersão, tá? Imersão na experiência digital. Só para me apresentar um pouquinho melhor, acho que está meio apagadinho aí. Eu sou Eduardo, eu trabalho como consultor de UX e design centrado no usuário. Tenho 9 anos de experiência na área, sou criador e editor do UX Blog, que é um blog sobre experiência do usuário, usabilidade, arquitetura de informação, design de interação. O endereço está apagadinho ali, mas é uxdesign.blog.br. Sou curador aqui do palco de design multimídia da Campus Party. Sou responsável por treinamentos de UX Design e Responsive Design aí pelo Brasil. Tá? Não dá para ver direito ali, mas meu Twitter é Eduagni, meu LinkedIn é Eduagni, ou quiserem me achar em qualquer rede social, só digitar Eduagni. Tá? Bom, o tema imersão... dá para clarear um pouquinho mais aqui, que não está dando para ver nada. Eu vou falar um pouquinho sobre imersão. A ideia de imersão, né, a origem da palavra vem de submergir, de se aprofundar na água, né, de mergulhar na água. E logicamente que isso... o termo, o conceito, ele acabou migrando um pouquinho dessa questão de submersão em água, de mergulho em água, para submersão ou aprofundamento em um conteúdo ou em algum tipo de mídia específica. Tá? Putz, tá bem ruinzinho aqui, viu? Bom, eu vou falar um pouquinho da imersão, logicamente voltada para o meio digital. O tipo de conceito aplicado no meio digital que é mais comum quando se fala em imersão são nos jogos, né, os videogames, os diferentes jogos. Quem aqui, por acaso, nunca começou a jogar videogame e começou de manhã, esqueceu do horário, esqueceu de comer, quando viu já tinha passado um dia inteiro? Ou até mesmo, mesmo quem não joga videogame, pegou um livro para ler, começou a ler também, esqueceu de comer, esqueceu do tempo. Enfim, a imersão, ela é um pouco desse desligamento que a gente tem, a gente se concentrar excessivamente em algum tipo de conteúdo, em algum tipo de mídia, e esquecer do mundo, se desconectar da nossa realidade e entrar, de fato, numa outra realidade. Tá? O conceito de imersão aqui, então, é um estado de consciência onde o senso de tempo e espaço é temporariamente perdido devido ao ambiente projetado. Quer dizer, um ambiente virtual, por exemplo, ou uma história de um livro, né, a pessoa se desconecta um pouco da realidade. Né? É um estado mental frequentemente acompanhado de excesso espacial, foco intenso, senso de tempo distorcido e ação sem esforço. Enfim, a imersão é um se desligar da realidade, se atendo a uma outra realidade paralela, seja uma realidade virtual, seja uma história e por aí vai. Desde o início da humanidade, quando começaram a surgir a mídia impressa, os livros, foi onde começou a aplicar esse conceito de imersão relativo às mídias. Né? Então, o início desse conceito de imersão começou com o surgimento da escrita, dos livros, depois com peças de teatro. O problema do conceito de imersão aplicado a essas mídias, à impressa, ao teatro, é que normalmente são meios de comunicação estáticos.
Quer dizer, o espectador ele não interage com o conteúdo, ele simplesmente assiste e consome conteúdo, então não tem uma interação. A única ferramenta para escrita, para teatro, é a própria imaginação do usuário, né? Não tem uma interação física direta que faça ele participar da história. Depois teve o surgimento de outras mídias com a tecnologia, né? Do rádio, da TV, posteriormente do computador. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, novas formas de imersão começaram a surgir. Então, através da imersão sonora com rádio, o cinema veio a imersão visual e posteriormente a sonora, a televisão também trouxe um pouco do que era o cinema para a casa das pessoas, mas até aqui a gente ainda está na coisa estática, né? Você não interage com o conteúdo ao qual você está imergindo, você não interage com a história que você está imergindo. Essa aqui é o primeiro filme criado para cinema, né, dos irmãos Lumière, que é simplesmente a chegada de um trem na estação. E isso aí causou alvoroço na época, porque as pessoas não estavam habituadas com esse tipo de imersão visual. E quando eles viram na tela do cinema um trem chegando, eles saíram correndo. A maioria das pessoas que estavam no cinema levantou e saiu correndo, porque achou que o trem ia chegar e pegar neles. Quer dizer, eles não estavam habituados a esse tipo de imersão visual, né? Isso aí é mais uma curiosidade. Tem um livro chamado Cultura da Interface, não sei se alguém aqui conhece ou se a maioria conhece, é um livro do Steven Johnson, Cultura da Interface. Tá? Esse livro, Cultura da Interface, o autor Steven Johnson, ele fala que o livro não é sobre design de interface, né? Ele fala que é um livro, é uma espécie de tributo aos designers de interface, porque ele fala desde o início da concepção da primeira interface gráfica e do computador, como é que o computador, no decorrer da evolução da interface gráfica, vem evoluindo e interferindo na nossa forma de se comunicar, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de se relacionar com as pessoas, de se divertir. E aí esse livro ele fala um pouco que a interface é um meio entre o usuário e a mensagem, né? Ele fala um pouco que conforme as interfaces e a tecnologia vão evoluindo, a própria forma de se comunicar, de interagir, vão evoluindo também. Sempre há um choque inicial quando existe uma nova tecnologia, assim como na imersão visual, que as pessoas viam o trem vindo e saíam correndo, né? Mas conforme as interfaces e os meios de comunicação vão evoluindo, a sociedade vai evoluindo também, né? Esse livro é bem interessante, não só para entender um pouquinho sobre como a tecnologia vem influenciando a nossa forma de interagir, de trabalhar, mas ele também é um livro que fala sobre comunicação, sobre cultura, é um livro que eu recomendo para todo mundo. A questão da imersão nessas novas mídias, né, esses meios de comunicação atrelados à tecnologia. Uma alusão ao espectador de cinema, né? Quanto maior o seu estatismo, mais concentrado e imerso ele estará naquele ambiente. Então a imersão nesse tipo de mídia, no cinema, na TV, no rádio, ela depende do estaticismo, quer dizer, ela depende da não interação do usuário. O objetivo dela é justamente submergir o usuário no mundo sem que haja qualquer tipo de interação dele, né? Isso aí traz um pouquinho daquela metáfora da caverna de Platão. Não sei se todo mundo já ouviu aquela coisa do pessoal estava na caverna, viam as sombras, né? O pessoal não saía da caverna. Quer dizer, é um tipo de imersão que é estática. Ela acaba gerando uma espécie de prisão psicológica, uma espécie de imersão psicológica. Quer dizer, o usuário ele fica preso psicologicamente, sem interagir, sem sair de um estado estático dele, né? Então, assim, evita desse modo que os elementos presentes à sua volta tragam-no para a realidade. Quer dizer, esse tipo de imersão, ela propicia que a pessoa não volte para a realidade, que ela fique imersa nessa realidade paralela, né? Entrando no tipo de mídia que possibilitou a imersão com interação das pessoas, como o videogame, por exemplo. Um dos principais objetivos dos games é proporcionar a máxima imersão dos usuários em seus ambientes virtuais
E aí, pensando nisso, como deixar de fora os demais sentidos, né? O cinema, como eu mostrei, ele era baseado na visão, posteriormente na audição. Mas ele está proporcionando uma imersão estática, desperdiçando os outros sentidos do ser humano. Tá? Então, o videogame ele veio inicialmente possibilitando, de certa forma, ainda de uma forma mínima, tá? Porque por mais que ele possibilite uma interação do usuário com a história, quer dizer, você acaba tomando decisões com relação à história, ainda assim é estático. Você está lá sentado em frente ao videogame, no mais mexendo ali no joystick com a mão, apertando os botões, mas ainda assim você está interagindo de uma forma estática, você está parado ali, apesar de tomar decisões com relação à história, o videogame inicialmente ainda foi uma mídia que permaneceu com um certo tipo de imersão estática. Tá? E aí uma coisa interessante da coisa da imersão é que normalmente quando a gente traz um elemento realista para a história ou para a imersão, eu consigo aumentar esse nível de imersão das pessoas, né? Então, quanto maior a semelhança visual dos elementos do jogo com seus referentes no mundo real, maior será o grau de imersão e envolvimento dos jogadores na realidade virtual dos seus jogos. No videogame, se vocês pegarem um joguinho do Atari lá, vocês não tem nada muito realista, né? Tem tudo lá, aquele visual baseado em pixels, né? Aqueles joguinhos lá, desenhos chapados, não tem ali muita questão de realismo. O primeiro elemento de realismo, ou mais próximo do realismo que chegou aos videogames, foi o efeito parallax. Tá? Isso em 1982, acho que o primeiro jogo foi o Moon Patrol. Tá? Então, o que é a ideia do efeito parallax? O efeito parallax é uma propriedade do nosso campo de visão, de perceber o movimento de objetos em diferentes campos de visão, tá? Com velocidades diferentes. Então, assim, se eu estou aqui andando no palco, eu estou vendo as pessoas da primeira fileira aqui se movimentando numa velocidade e do fundo se movimentando numa velocidade menor. Então, assim, o parallax é uma propriedade aí do nosso campo de visão para perceber a profundidade das coisas. Tá? Então, é a diferença de posição de objetos vistos em diferentes faixas de visão, medido pelo ângulo de inclinação entre as faixas. Né? O parallax é o que nos dá a noção de profundidade no nosso campo de visão. Quer dizer, é o primeiro elemento mais próximo da realidade que entrou no mundo dos videogames. Em 1982, um jogo chamado Moon Patrol possibilitou. Vocês reconhecem bem isso. Tá? É uma simulação do cenário do Super Mario. O efeito parallax é bem aplicado aqui. Eu tenho diferentes planos, quer dizer, eu tenho o caminho inicial aqui na frente onde o personagem corre, eu tenho os canos, os arbustos, eu tenho as nuvens atrás, eu tenho diferentes níveis de arbustos, canos, e esses elementos todos se movimentando em diferentes velocidades, que é para proporcionar pro jogador a noção de profundidade, né? Enquanto o personagem se movimenta aí pelo cenário, tá? Esse é o efeito parallax, tá? Pensando na dinâmica do jogo, quer dizer, na imersão que o videogame, que os jogos eletrônicos trazem para a gente, o meio digital como um todo começou a se apropriar de elementos que antes eram muito comuns nos jogos, para sites, aplicativos, peças publicitárias. O conceito, que não é tão novo assim já, de gamificação, que é a ideia de utilizar mecânicas de jogos para enriquecer contextos diversos, normalmente não relacionados a jogos. Um jogo ele tem diversas características que compõem ele como um jogo, quer dizer, um enredo, um objetivo, um conjunto de regras, etc. Quer dizer, tem vários elementos ali que compõem um jogo, né, que compõem algo como um jogo. Dentro dessa ideia de gamificação, como eu falei, várias peças publicitárias ou peças de design começaram a ganhar dinâmica de jogo. O que é isso aqui? Hã? É um mijatório, né? Mictório, não sei como se chama isso. Isso aqui é do aeroporto, se não me engano, de Amsterdã.
E eles tinham um grande problema de limpeza no aeroporto. Quer dizer, o cara chegava apressado lá, errava a mira, fazia no chão, fazia na parede. Eles adicionaram uma dinâmica de jogo, que foi simplesmente colar um adesivo de mosquito ali dentro. Tá? Meu, para os garotos aqui, quem nunca chegou num mictório, viu alguma coisinha lá e tentou mirar e acertar em cheio? Foi o que eles fizeram, colocaram uma dinâmica de jogo no mictório, colocaram um objetivo ali dentro, um adesivo de mosquito. Quer dizer, todo mundo que chegava ali tentava acertar um mosquito. E aí isso fez com que reduzisse muito a sujeira do banheiro lá, né? Pelo menos 50% eles começaram a melhorar a limpeza ali do banheiro ali do aeroporto de Amsterdã. Simplesmente aplicou uma dinâmica de jogo, quer dizer, gamificação em um objeto cotidiano do dia a dia. Quando a gente fala em experiência do usuário, né, a minha área propriamente dita é o X, né, User Experience. Quando a gente fala em experiência do usuário, existem alguns elementos que nós podemos dizer que proporcionam uma boa experiência digital para os usuários. Tá? São 3 elementos básicos aqui. O primeiro é o projetar para pessoas, quer dizer, é o conceito de design centrado no usuário. Eu colocar no centro da concepção do projeto o usuário, suas necessidades, desejos e limitações. Quer dizer, colocar sempre o usuário no centro da concepção do projeto, levando em conta as necessidades dele do início ao fim do projeto. É o processo de design centrado no usuário. Então, é a ideia de projetar para pessoas, ou seja, atender às necessidades, desejos e limitações dos usuários. O segundo conceito é a ideia de compartilhar boas histórias. Ou seja, já é comprovado, até por pesquisas, que as pessoas guardam a informação muito melhor, de forma muito mais eficaz e eficiente, quando ela é contada no formato de uma história. Quer dizer, ou quando o conteúdo possui um certo enredo, um certo começo, meio e fim. É por isso que a gente decora muito mais fácil a letra de uma música do que um texto que a gente lê qualquer. Tá? Então, toda vez que a gente coloca um certo enredo, quer dizer, transforma o nosso conteúdo numa história, começo, meio e fim, a gente proporciona ainda mais uma boa experiência. E o terceiro aí é estimular os sentidos. Tá? Toda vez que eu estimulo os sentidos das pessoas, eu faço com que a pessoa tenha um nível maior de imersão na experiência digital que ela está participando. Tá? Hoje, a gente vê a maioria dos meios tecnológicos, dos dispositivos, proporcionando um número bem menor de estímulos aos sentidos. Se eu acesso um site na internet através de um desktop, eu vou estar ali com um nível de estímulo parecido com o do cinema, quer dizer, é visual, é áudio, e no mais eu tenho um nível de interação física ali, normalmente com o mouse ou teclado. Os dispositivos touchscreen aumentaram um pouquinho esse nível de estímulo aos sentidos. Tá? Os dispositivos touchscreen é o que nós chamamos de interfaces naturais de usuário. Eu tenho a interface gráfica de usuário, que a gente conhece os sistemas operacionais, o Windows e tudo mais. Eu tenho lá a interface gráfica de usuário, que ela tem um nível de interação mediada. Quer dizer, toda interação com o sistema operacional é baseado na interação com o dispositivo, quer dizer, com o mouse e com o teclado. A interação com esses dispositivos possibilita a interação mediada com o sistema operacional e por aí vai. E quando a gente fala em interfaces naturais, quer dizer, as interfaces touchscreen, os tablets, os smartphones, eles dão outro nível de interação, porque ela é baseada em toque. Não tem nada mais natural para o ser humano do que o toque. Desde que a criança nasce, ela interage com o toque, ela pega nas coisas. Não é à toa que hoje as crianças aprendem muito mais facilmente a mexer em tablet ou em celular do que em computador. Meu filho, quando vai no meu computador, fica passando o dedo na tela, tem que ficar limpando depois, porque ele fica querendo movimentar as coisas que tem lá. Assim como pessoas da terceira idade. Tá? Os maiores consumidores de tablets no mundo são pessoas da terceira idade, porque normalmente o pessoal da terceira idade tem tecnofobia, eles têm medo de interagir com a tecnologia em si. Tá? Eu já dei há muitos anos atrás aula de informática básica, e aí, sei lá, eu pegava gente da terceira idade, vários idosos ali para aprender, e era uma dificuldade tremenda, assim, você pedir para o cara passar o mouse na tela, ele pegar o mouse e colocar
no monitor literalmente, né? Você tem que ensinar o cara a ligar, ele tem medo de mexer no teclado, tem medo de apertar o botão do mouse, quer dizer, eles têm medo de qualquer tipo de dispositivo tecnológico, mas ainda assim, eles são os maiores consumidores de tablets do mundo, porque se você pegar um tablet, eu praticamente não tenho um botão, o iPad tem um botão. No mais, a pessoa não tem que interagir com o dispositivo. Eles interagem diretamente com a informação, com o conteúdo. Eles vão e tocam na tela. Tá? Então esse aí é o conceito de interface natural. Que o que é natural para o ser humano é tocar, é sentir. Tá? Nesse aspecto, o estímulo de sentido aumentou um pouco, mas não muito. Ainda ficou num nível muito limitado. Tá? Mas enfim, esses três elementos... eles proporcionam uma boa experiência digital quando são colocados juntos. Tá? Se eu estimulo os sentidos e compartilho boas histórias, eu desperto o desejo dos usuários. Se eu estimulo os sentidos e projeto para as pessoas, eu estou trabalhando a usabilidade do meu produto. E se eu projeto para pessoas e compartilho boas histórias, eu estou dando uma utilidade para o meu produto, para a minha interface. Tá? Esse diagrama aí é o que a gente chama de tríade da experiência digital. O cara que criou ele é um cara chamado Dan Saffer. O nome original desse diagrama é The Holy Trinity of Digital Experience, algo como a Santíssima Trindade da experiência digital. Como minha palestra é laica, eu coloquei só como tríade da experiência digital aí. Tá? Se vocês quiserem procurar o original, é a mesma coisa que esse, só que é mais feinho. Elementos, então, que eram muito comuns nos videogames, começaram a vir, como eu falei, para o meio da publicidade, do design. É muito comum a gente encontrar sites hoje que utilizem esse tipo de efeito parallax, que é um efeito que simula a visão humana, né, a perspectiva de visão humana, quer dizer, diferentes planos se movimentando em diferentes velocidades para nos dar a noção de profundidade. Esse aqui era um site da Nike, chamado Nike Better World. O site ainda existe, só que essa versão aqui dele já não está mais online, né? Tem uma outra versão. Mas enfim, eu tenho o registro dele gravado. Enfim, esse site aqui, ele é um site que ele consegue contemplar os três elementos dessa tríade, né? Projetar para pessoas, o site ele tem uma boa usabilidade, ele tem uma boa acessibilidade, ao menos tinha na época que essa versão foi lançada. Compartilhar boas histórias, ele vem trazendo sempre uma história, e a história vem acompanhada de uma sequência lógica com as imagens, ele tem uma linha que vai direcionando sempre o usuário para essa história, para esse conteúdo, e ele estimula os sentidos, mesmo que o computador tenha uma certa limitação, no sentido de estimular somente visão e áudio, ele se utiliza de um elemento que é próprio da visão humana, é realista, que é o efeito parallax, quer dizer, então por mais que eu seja limitado à visão, a estimular a visão, eu estou estimulando a visão de uma maneira diferente, porque essa visão estimulada dessa maneira, com um elemento realista, da perspectiva humana, ele ativa a nossa memória afetiva, quer dizer, faz a gente lembrar de elementos cotidianos da nossa vida, tá? Então nos traz essa coisa da memória afetiva. Então assim, no limite do que é possível para um site, esse site ele trabalha bem essa tríade da experiência digital. Pensando em níveis de imersão que vão um pouco além, já, por exemplo, os dispositivos de realidade virtual, onde você tem ali um visor específico, você tem alguma luva ali para interagir com o conteúdo. De acordo com o Zimmerman, né, o autor de um livro aí, o prazer de uma experiência midiática está na sua habilidade de sensualmente transportar o participante para dentro de uma realidade simulada e ilusória. Isso quer dizer o quê? Quanto mais desconectar a pessoa da realidade dela e levar ela para uma realidade simulada, ilusória, onde ela pode se ver ou se projetar de uma outra maneira, ou viver uma vida diferente, o nível de imersão vai ser aumentado, vai ser maior, a pessoa vai submergir, vai se aprofundar naquela história ou naquele conteúdo. Assim como nós podemos ver, isso aqui é um exemplo de ambiente de realidade virtual. O cara está usando um óculos especial que possibilita ele se ver dentro desse novo ambiente.
Tá? E aí dentro desse ambiente ele interage, conforme ele se movimenta, o campo de visão dele muda, ele sobe em cima de um elemento, ele dá a volta em objetos que ele encontra, ele tenta mexer, tentando abrir a torneira ali. Quer dizer, ele está totalmente submerso numa outra realidade. Tudo que ele olha ao redor dele é uma outra realidade. Os sons que ele ouve é de uma outra realidade. Os elementos que ele tenta interagir vêm de outra realidade. Hoje em dia, o número de periféricos que a gente consegue conectar no meio digital vem aumentando bastante. Principalmente aqueles que podem proporcionar um certo nível de imersão, né? Alguns periféricos ajudam no processo de imersão, né? Quanto mais se isola da realidade, mais imerso alguém se encontra em outra realidade. O vídeo anterior que eu mostrei, o cara que estava ali brincando naquele dispositivo de realidade virtual, ele tinha uma certa limitação. Se ele andasse demais, ele batia na parede, né? Vários jogos que nós temos hoje, eles proporcionam vários dispositivos, óculos, mas ainda a gente fica com uma limitação da mobilidade. Esse vídeo que vocês estão vendo, tá meio escuro, não dá para ver muito bem alguns elementos, é de um dispositivo chamado Omni. É uma esteira rolante ligada ao jogo. Quer dizer, é uma esteira joystick. Então, conforme ele anda na esteira, ele se movimenta dentro do jogo. E isso ele tem uma rotação 360, ele pode correr à vontade ali, ele está sentindo a sensação de correr por dentro do ambiente. Tá? Então tá aí, por dentro da esteira, ele sente correndo dentro do ambiente. Ele pode correr à vontade, que ele nunca vai bater em nada. Ele pode girar 360 e ao mesmo tempo ele está vendo todo o ambiente através do óculos dele. Ele está segurando uma arma ali que dá impulso quando ele atira. Tá? A única coisa que ele ainda não sente ali é o toque da pessoa diretamente. Mas já existem tecnologias que proporcionam inclusive a sensação de toque. Não está no meu slide aqui, eu vou abrir um videozinho para vocês. Esse vídeo aqui mostra um dispositivo que a Disney começou a produzir, que serve justamente para, nessa realidade virtual, a gente começar a sentir a noção de toque, de impulso quando algo encosta na gente. Tá? Trata-se de um dispositivo que ele dá tiros de ar. Tá? Então o exemplo aí, o cara brincando com as bolas vindo na direção dele, até aí ele tá ali com o Kinect, né, sentindo ali a bola vindo. Agora o dispositivo ali, ele dá tiros de ar. Então na direção que a bola vai, o dispositivo dá um tiro de ar e ele sente o impulso da bola na mão dele, né? Então são mais um periférico aí que vem aumentando a noção de realidade virtual, vem aumentando a imersão dentro da realidade virtual, porque vem aproximando cada vez mais o realismo dentro disso. A claridade está atrapalhando um pouco ali a tela, mas o que nós temos ali é um pai e um filho jogando Wii. Todo mundo falando que quanto mais realista, mais eu estou aproximando o usuário a um nível de imersão maior, quer dizer, o nível de imersão aumenta proporcionalmente ao nível de realismo. Aí cada vez mais o pessoal vem desenvolvendo esses periféricos para tornar a interação realística, vem desenvolvendo gráficos dos jogos cada vez mais próximos do real, né? Você vê, às vezes, um jogo que parece um filme mesmo, parecem atores encenando ali. Aí, de repente, a Nintendo vem e lança um Wii, que eu tenho gráficos ali ridículos, nada próximos do real, mas vem sendo um sucesso como vem sendo, assim como o Kinect também, porque ele veio proporcionar uma outra coisa que mesmo os jogos mais realistas não vinham proporcionando, que era um estímulo muito maior aos sentidos, quer dizer, um estímulo espacial.
Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que o Wii proporcionou, enquanto outras produtoras aí visam a imersão do jogador através de uma representação realística dos personagens, objetos e mundos virtuais dos jogos, além da vasta exploração narrativa, a Nintendo busca atingir a imersão de maneira distinta, convidando o jogador a uma participação do seu corpo no movimento interativo. Tá? Mesmo no Omni, naquela esteira onde você anda, tal, você ainda está parado. Você sabe que você está parado no mesmo lugar, você não está se movimentando no espaço. De repente, o Wii, assim como o Kinect, ele proporcionou um nível de interação corporal, quer dizer, o seu corpo agora participa da interação através dos receptores sensores que captam o seu movimento. No Wii você ainda tem a interação mediada, você tem ali o controle do Wii, que você precisa dele para fazer com que o movimento seja captado. Enquanto o Kinect, eu já tenho ali o sensor que capta o seu próprio movimento. Quer dizer, você inclui o próprio espaço em que você está na imersão do jogo. Mas aí a gente tem um porém. Eu acabei de mostrar um slide aí falando que o nível de imersão aumenta conforme à medida que você sai da sua realidade e entra na realidade virtual, na realidade simulada. De repente, no Wii ou no Kinect, você não está saindo da sua realidade, porque você está no seu espaço, você está utilizando o seu próprio espaço para poder interagir com o jogo, para poder aumentar o nível de imersão do jogo. Isso aqui é um exemplo do Wii sendo utilizado numa clínica para idosos. Eram idosos totalmente debilitados, aqui o cara tá brincando de bambolê, o velhinho, né? Eram idosos totalmente debilitados, a média de vida deles era muito menor, porque eles eram totalmente sedentários, eles não saíam do lugar, eles passavam o dia sentados, sem fazer nada. Eles tinham uma dificuldade muito grande de realizar exercícios físicos. E aí, de repente, colocaram um Wii lá nessa clínica, nesse asilo. E aí os idosos começaram a... Vou voltar um pouquinho o vídeo aqui. Eles começaram a praticar exercício por causa do Wii. Porque aí eles começaram a trabalhar com jogos ali que tinham exercícios físicos. E aí eles começaram a ter um nível de imersão interessante para eles. Um nível de imersão que eles nunca tiveram. Como eu falei, normalmente idosos não chegaram a jogar videogame ou a mexer no computador. Muitos deles nunca mexeram, inclusive, no computador. Então, é uma novidade muito grande para eles, um nível de interação, de imersão com uma realidade virtual, mas sem que eles tenham que operar um dispositivo, sem que eles tenham que aprender a interagir através de algum periférico. Eles simplesmente estão se movimentando e estão vendo a interação acontecer ali dentro do jogo. Pensando nessa realidade nessa realidade virtual que busca tirar a gente da nossa própria realidade, né? Essa aí é a primeira geração de realidade virtual, que é aquela realidade que dá ênfase na visão, no uso da visão, em menor escala da audição, em detrimento da participação dos outros sentidos, implicando a ideia de um sujeito descorporificado em um ambiente virtual. Quer dizer, você está simplesmente com a sua visão percorrendo esse ambiente virtual sem estimular os sentidos da devida maneira, sem utilizar os seus outros sentidos. E aí quando eu pego essa nossa segunda geração de realidade virtual, eu tenho aí dispositivos periféricos que estimulam o uso dos outros sentidos, do tato, modelo de interatividade e imersão que prevê a integração da realidade de espaços reais e virtuais, e ainda o sujeito consciente de sua presença física no ambiente que ele interage. Quer dizer, ela proporciona um estímulo maior aos outros sentidos que nós temos e faz uma integração das realidades. Você não imerge totalmente numa outra realidade, você tem consciência do espaço real que você se encontra. Mas isso não diminui a imersão dele com a mídia, né? Então, isso começou a proporcionar um nível de imersão, né? Isso trazendo essa coisa da imersão dos jogos para dentro do design, da publicidade, começou a proporcionar o uso da ideia de imersão dentro das peças publicitárias, mas não para você imergir numa outra realidade, mas sim para potencializar a interação do usuário dentro da nossa realidade. Quer dizer, existe a possibilidade de eu ter uma imersão na minha própria realidade aqui,
Vamos supor, eu vou fazer uma viagem. Quando vocês viajam, vocês estão indo para uma realidade que é física, é a nossa realidade, mas não é a realidade comum que vocês estão habituados. Se vocês viajam para outro estado, viajam para outro país, vocês estão conhecendo uma nova realidade dentro da nossa realidade. Isso possibilita um nível de imersão também, tá? Existem alguns conceitos, alguns estudos dentro desse sentido. Por exemplo, a Toyota. A Toyota tem um laboratório na Bélgica, que é um laboratório de design emocional. O conceito de design emocional, ele aproveita a relação afetiva que o usuário cria com um produto, né? O Donald Norman, que é um grande guru do design aí, ele tem um livro chamado Design Emocional, porque amamos ou odiamos as coisas do dia a dia. É um livro bem interessante que eu recomendo também, e ele coloca ali 3 níveis de design emocional, que é o nível visceral. O visceral é aquela primeira impressão que você tem uma coisa, de bater o olho e gostar. É o instinto animal, você só consegue decidir, num primeiro momento, o que é bom ou o que é ruim, tá? O segundo nível de design é o design comportamental, que é aquele ligado à usabilidade, ou à facilidade de uso, e não só a isso, ele é ligado também ao prazer de uso que vocês têm, ou o prazer de realizar uma tarefa de forma fluida, do início ao fim, sem interrupções. E o terceiro nível de design que o Donald Norman coloca é o nível reflexivo, aquele que envolve a reflexão social, você se projetar de alguma forma para a sociedade, assim como nós compramos roupas para nós, não simplesmente para se vestir, mas para representar a nossa personalidade, para as pessoas verem a gente e imaginar a gente de uma determinada forma. Então, esse conceito de design emocional, ele leva muito em conta os laços afetivos que o usuário tem com o produto. A Toyota, ela tem um laboratório de design emocional que é responsável por criar produtos conceitos. Quer dizer, produtos que não são reais, mas que podem direcionar os outros produtos, os novos produtos que vão ser lançados. Existe um produto conceito da Toyota chamado Window to the World, foi apresentado numa grande feira internacional em 2010, e é uma janela conceito da Toyota com a ideia de permitir desenhos em movimento, ampliação em movimentos capturados no tempo, tradução do mundo em um idioma local, visualização de distância e constelações virtuais. É uma janela de carro que proporciona uma interação do usuário com o mundo fora do carro, né? Imagina que saca para uma criança participar de uma viagem longa dentro de um carro ali parado, de repente eu consigo fazer que essa criança ganhe um nível de imersão, com o ambiente fora do carro, quer dizer, com o próprio ambiente da viagem. Então a criança aí ela vai fazer o que? Ela vai interagindo com o ambiente através da janela. Ela consegue desenhar novos elementos do ambiente, ela consegue medir as distâncias dos elementos. Ela consegue dar zoom digital para visualizar alguns elementos que estão numa distância um pouco maior. Ali tem o dispositivo de tradução para o idioma local, né? Ele fala as coisas antes da viagem. Enfim, isso aí é uma janela conceito. O produto conceito, ele não existe de verdade, ele existe conceitualmente. Lógico que isso não é um carro de verdade, né? Aliás, o carro mas o que está aparecendo na tela não. Mas enfim, os produtos conceitos servem para inspirar a produção de novas tecnologias ou pensar em novas possibilidades da tecnologia, principalmente em formas de humanizar a tecnologia. Esse tipo de produto seria um produto que causaria um certo nível de imersão
no próprio mundo real, não levaria o usuário para uma outra realidade, e sim faria com que o usuário tivesse uma imersão na nossa própria realidade. Assim como esse outro projeto, que foi, surgiu em Portugal, tá? Que era um projeto para estimular o turismo na cidade. Então, assim, para as pessoas que estavam viajando em Lisboa, muitas vezes, assim, qualquer lugar que a gente viaja, a gente tem o problema de não conhecer os ambientes, ou ver algum monumento, algum local, e não conhecer a história desse local, a não ser que você esteja com um guia explicando tudo para você. Então eles resolveram fazer o quê? Nas calçadas de Portugal, onde tem essas pedras portuguesas, aqui no Brasil tem esse tipo de calçada também, eles juntaram as pedrinhas da calçada para formarem QR Codes, que podem ser lidos pelos smartphones. Então, com a proposta de promover o turismo em Portugal, mundo afora, os QR Codes com pedras de calçadas portuguesa foram criados para promover a zona do Chiado em Lisboa, com informações turísticas, culturais, comerciais, gastronômicas. Eu tenho um videozinho rápido também sobre isso. Ele mostra um pouquinho como que foi feito o projeto. Então aí as famosas calçadas portuguesas, né, com essas pedrinhas que a gente conhece. Eles fizeram moldes com o QR Code que eles queriam para cada local. E aí eles recortaram as pedras e formaram na própria calçada, no próprio chão, um QR Code. E aí possibilitava que qualquer pessoa na calçada do local onde ela se encontrava fizesse a leitura do QR Code com o smartphone e aí tivesse acesso a informações culturais, gastronômicas, turísticas daquele local onde o QR Code se encontrava. Isso aí foi uma forma de aumentar o nível de imersão dos viajantes, dos turistas com a própria viagem. Quer dizer, eles estão tendo nível de imersão maior naquele ambiente que eles se encontram. Estão vendo detalhes do ambiente, estão vendo a história, as informações culturais, gastronômicas daquele ambiente. É um nível de imersão também, mas imersão na própria realidade. Posteriormente, eles levaram essa ideia para Barcelona, na Espanha também. Em Barcelona, eles começaram a colocar QR Codes também nas calçadas, com as informações turísticas e históricas dos locais. Bom, gente, chegando ao fim aí, o que eu queria comentar com vocês mais era como nós podemos utilizar essa ideia de imersão pensando naquela tríade, né, de projetar para pessoas, compartilhar boas histórias, de estimular os sentidos, como nós podemos usar esses elementos que normalmente proporcionam imersão, não a imersão que a gente está acostumado, passiva, estática, mas sim formas de imersão que estimulem realmente os sentidos, que façam o usuário interagir com o corpo, faça o corpo dele todo interagir com a mídia, com a informação, com o conteúdo, né? Aproveitar o tato, aproveitar as capacidades sinestésicas das pessoas para interagir com as coisas e assim aumentar o nível de imersão nos nossos produtos, no nosso conteúdo, né? Então utilizar ferramentas como o compartilhamento de boas histórias e o estímulo de sentidos se faz um ótimo recurso para gerar imersão com a marca ou com os produtos e aprimorar a experiência dos nossos projetos digitais. Eu tenho algumas referências utilizadas aí na palestra, tem uma série de links. Eu vou disponibilizar esses slides no meu blog, uxdesign.blog.br. Vocês acessando amanhã, vocês já vão ter acesso aos slides, aí vocês conseguem pegar o link de cada vídeo que vocês viram aí, assim como essas outras referências. Bom, enfim, gente, era isso. Obrigado por acompanhar a palestra.
Se alguém tiver alguma pergunta, acho que dá tempo de fazer umas 2 perguntinhas rápidas.